Ok, moçada, vamos agora ir para a parte referencial de Gauss, né? Agora há pouco eu defini para vocês algumas distâncias importantes, né? Nós vimos a distância que o objeto estava do espelho, nós representamos aí pela letra P. A distância da imagem ao espelho nós representamos por P'. A distância focal, a distância do foco ao espelho, do foco ao vértice do espelho, né? Nós representamos pela letra Fzinho, o F minúsculo aí pra gente. Definimos também a altura do objeto como sendo a letra O e a altura da imagem como sendo a letra I. Nós vimos as equações, né, que nós vamos utilizar agora nos cálculos. Nós vimos a chamada equação de Gauss e vimos também a equação do aumento linear. Dei a ideia para vocês do que era o aumento linear, né? Aquela quantidade de vezes que a imagem ela era maior ou menor do que o objeto, nós vimos essa ideia aí, tá, pessoal? Agora só um detalhe importantíssimo, cara, não adianta nada você saber aquilo que eu expliquei nas aulas passadas, tá, para você poder fazer as contas, as equações e tal, tudo, se você não souber esses sinais aqui que a gente vai ver nessa aula de agora, tá? Não adianta nada, eu sei a equação de Gauss, eu sei o que significa cada letra daquelas e tal, poxa, legal você saber isso daí, mas se você não souber, pessoal, os sinais que você vai ter que colocar para cada letrinha daquela, sinto muito, filho, a casa caiu, tá? Você não vai conseguir resolver as questões, pessoal, dessa parte aí. Então, além de saber as equações, além de saber aquelas letras, o que significa cada letra daquelas ali, você tem que saber também, pessoal, o sinal. Cada sinal desses aqui que eu vou falar para vocês, tá certo? Então, por favor, cara, aprenda esses sinais aqui, tá? Para você poder resolver as questões aí numa boa, na tranquilidade, sem muito problema, tá bom? Vou ensinar aqui para vocês a maneira que o Gauss, né? Ele ensinou a maneira que o Gauss fez e depois vou colocar aqui para vocês uma tabela para ver se a gente consegue simplificar um pouquinho aí essa ideia dos sinais, tá certo, pessoal? Coloquei aqui para vocês dois exemplos, coloquei um dos casos, né, lá no espelho côncavo, eu desenhei para vocês na nossa aula dos desenhos das imagens, eu desenhei 5 casos, coloquei um dos casos, a terceira posição, né, que o objeto está, nós vimos que antes do centro era a primeira posição, no centro era a segunda, aqui ó, entre o centro e o foco é a terceira posição. Aqui é o que a gente vai chamar de Ri maior, a gente chamou de Ri maior, cantei a musiquinha para vocês, estão lembrados? Ó, Ri menor, Ri igual, no centro, né? Ri maior, entre o centro e o foco está aí a imagem real, sempre que ela é real nós já discutimos isso, ela é invertida e nesse caso ela é maior do que o objeto, tá? E coloquei aqui um caso, o único caso, né, pra gente aqui, ó, do espelho convexo. No espelho convexo a gente só tem essa situação, a gente coloca o objeto fora, a imagenzinha ela fica dentro do espelho, pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, ela fica dentro do espelho, e essa imagem a gente classificou como sendo virtual, direita e menor, né? Lá na musiquinha aparecia assim, ó, vai dar maior no espelho côncavo, vai dar menor no espelho convexo. Se você estiver assistindo a primeira aula de espelhos esféricos a partir de agora, é melhor você voltar para você entender aí o que eu estou falando para vocês. Que pode ser que você esteja pensando, nossa, esse cara é louco, você viu? Ele canta do nada. Não, tem uma musiquinha que eu ensinei, tá, pessoal? Para você poder aprender essas ideias aí sem precisar desenhar as imagens, tá bom? Tá aí a ideia bacana. Então o que a gente vai fazer? Como é que o Gauss ele ensinou essa parte aqui dos sinais para ele substituir nas equações lá dele? Ele fez assim, pessoal. Ele considerou o sentido da luz. Sentido da luz, a luz se propaga assim, ó, a luz se propaga aqui, ó, para o lado direito, certo? E ele colocou um eixo orientado, um plano cartesiano, no sentido contrário à luz. A luz vem para a direita, ele colocou o eixo dele positivo, ó, na horizontal aqui, ó, para a esquerda. Então, conclusão, na horizontal aqui, ó, para a esquerda é positivo. E ele considerou também o outro eixo aqui, ó, um eixo na vertical, tá? Na vertical para cima é positivo. Na vertical aqui, ó, do eixo para baixo, ele vai ser negativo. É como se aqui fosse o zero do meu eixo, entendeu? Fosse o zero do meu eixo. Para a esquerda positivo, para a direita negativo. Para cima positivo, para baixo do eixo ali, ó, né? Do eixo principal vai ser negativo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquelas distâncias que a gente tinha definido na aula passada. A distância, ó, do foco ao espelho é a chamada distância focal, tá aqui. A distância do objeto ao espelho é o chamado P. A distância da imagem ao espelho, nós chamamos de P', tá? Perceba que essas distâncias são distâncias na horizontal, ó, P, F e P'. E definimos também duas distâncias na vertical. A altura do objeto, nós representamos pela letra O, a altura da imagem nós representamos pela letra I. Né? Pessoal, se você der uma olhada aqui, ó, né, nesse desenho que eu acabei de fazer para vocês, a gente já consegue colocar os sinais aqui, ó, numa boa, na maior tranquilidade do mundo. Ó. Observem, esse Fzinho, quando o espelho é do tipo côncavo, ele é o que? Ele é positivo. Por quê? Ó? Porque ele está em cima da parte positiva. Ó. Uma distância na horizontal, vou olhar para esse eixo na horizontal, para a esquerda é positivo. Ó, e ele está para a esquerda, ó, a distância focal, então ela é positiva. Tá?
Perceba que o P ele é positivo, também ó, está para a esquerda, está na parte positiva aí do eixo, né? E o P' também, ó, o P' ele está na horizontal. O P' ele é uma distância na horizontal, é a distância que a imagem está para o espelho. E o P' também está na horizontal para onde? Para a esquerda. O P' também é positivo, ok? Agora observem, pessoal, o O, né? Este O aqui, ó, essa altura, como ela está na parte de cima do eixo, o O é um tamanho na vertical. Então eu vou ter que levar em consideração, ó, este eixo aqui na vertical, certo? O está na vertical, vou levar em consideração o eixo da vertical. Como o O está acima do eixo principal, está na parte de cima do eixo, ó, na parte de cima do eixo, a gente vai considerá-lo positivo. Já o I, pessoal, o I é um tamanho na vertical, só que o I ele está abaixo do nosso eixo principal, ele está na parte aqui, ó, negativa. Então este I aqui ele é negativo. Conclusão, pessoal, essa imagem real, ela tem um P' positivo, né? Ó, por quê? Porque o P' ele é na horizontal para a esquerda, e na esquerda é positivo. E ele tem um cara negativo, ó. Essa imagem tem um carinha negativo, que é o I. Por quê? Porque ficou abaixo do eixo, tá? Ficou na parte de baixo. Então o I é negativo. Então perceba, imagem real, o P', né? O P' é positivo, em compensação o I ele é negativo, né? Porque o I ele fica, a imagem ela é invertida, a gente pode pensar assim, tá certo? Em compensação, o P' é positivo porque a imagem ela fica fora do espelho. Tá bacana? O Fzinho no espelho, quando ele é côncavo, ele é positivo. Por quê? Porque fica fora do espelho, tá certo? E vamos analisar aqui no espelho convexo, só para a gente pegar um exemplo. Então, se a gente usar a mesma ideia aqui do Gauss, a luz ela vem desse jeito, ó, a luz, né? Ela vem aqui pela direita para bater na parte espelhada, né, do espelho. E aqui a gente vai ter então o eixo contrário ao sentido da luz. Nosso eixo positivo vai ser para a esquerda. Nós definimos algumas distâncias. Distância do objeto ao espelho representamos pela letra P. A distância da imagem ao espelho nós representamos por P'. A distância do foco do espelho até o espelho, ó, do foco até o espelho, nós representamos por Fzinho, era chamada distância focal. A altura do objeto representamos pela letra O. A altura da imagem nós representamos pela letra I, ok? Galera, eu queria que vocês observassem agora os sinais aqui desses caras, ó. Reparem bem, o objeto, né? O objeto, ó, vamos analisar a distância primeiro na horizontal, tá certo? Ó, aqui esse eixo para a esquerda ele é positivo, para a direita é negativo. O Gauss colocou também, ó, um eixo aqui na vertical para cima como sendo positivo e aqui para baixo, ó, ele vai ser negativo, é como se aqui fosse o meu zero. Para cima positivo, para a esquerda positivo, tá? Então perceba bem, pessoal, este P aqui, ó, ele é positivo. Por quê? Porque o P ele está na horizontal, né? E ele está nessa parte de fora do espelho. Fora do espelho, ó, é positivo, ok? Né? Cai aqui nessa parte da esquerda aqui do espelho, ó, né? É positivo. Em compensação, nosso P', como ele cai dentro do espelho, ó, cai nessa parte negativa, na horizontal negativa, ó, o P', né? Negativo. O Fzinho, quando o espelho é do tipo convexo, perceba que o F ele cai dentro do espelho. Como ele cai dentro do espelho, ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo, tá certo? Em compensação, os tamanhos na vertical, vamos dar uma analisada nesses tamanhos na vertical, ó. Este O, ele está na vertical, o I, ele está na vertical. Perceba que tanto o O como o I, eles vão ser positivos. Por quê? Porque eles estão na parte de cima do eixo, né? Como eles estão na parte de cima do eixo, nessa parte de cima do eixo, o tamanho ele vai ser positivo, tá certo? Então o que a gente pode concluir, pessoal? Perceba que essa imagem aqui que nós classificamos como imagem virtual, lembra lá? Vai dar menor, né? Virtual, direita é menor, tá aqui? Ela tem um cara positivo, quem é o cara positivo dela? É o I, né? E ela tem um cara negativo, quem é o cara negativo dela? É o P', tá? Então por que o I é positivo? Porque ela é do tipo direita. Por que o P' é negativo? Porque ela ficou dentro do espelho, né? A imagem real, por que o I é negativo? Porque ela é invertida. Por que o P' é positivo? Porque ela ficou fora do espelho. Então assim, aqui de acordo com o referencial de Gauss, você vai pensar assim, ó. Se o tamanho na horizontal ficar fora do espelho, é positivo. Se ficar dentro do espelho, é negativo, tá? Os tamanhos na vertical, né? Se eles ficarem, por exemplo, na parte de cima do eixo, eles são positivos. Se eles ficarem na parte de baixo do eixo, eles são negativos, ó. Reparem bem. Aqui, ó, P está fora do espelho, positivo. F está fora do espelho, positivo. P' está fora do espelho, positivo, né? Os tamanhos na horizontal. Em compensação, os tamanhos na vertical, ó, olha só. Vertical está acima do eixo positivo, vertical está abaixo do eixo negativo. Tranquilo, né? Olha aqui para o espelho convexo, mesmo esquema. Quem estiver fora do espelho, positivo na horizontal. Quem estiver dentro do espelho, negativo na horizontal. Na vertical, quem estiver acima do eixo é positivo. Quem estiver abaixo do eixo é negativo. Então, olha só. O P é positivo por quê? Porque ele está fora do espelho. P' é negativo por quê? Porque está dentro do espelho. Fzinho no espelho convexo, a distância focal é negativa por quê? Porque está dentro do espelho, tá?
O O, ele é positivo, tá aqui, ó, o O ele é positivo porque está na parte de cima do espelho. O I, ele é positivo porque está na parte de cima do espelho, aí para essa imagem do tipo virtual, tá certo? Uma observação, pessoal. Isso aqui, tudo que eu vou fazer aqui para vocês, esses sinais que a gente vai chegar à conclusão, tá? Essas conclusões que a gente está tirando aqui, eu estou considerando sempre objeto do tipo real, tá? Eu não estou falando em objeto virtual, tá certo? Eu não vou falar sobre objeto virtual não, para não confundir aí a cabeça de vocês. Então a gente vai usar a ideia de objeto real, objeto real. Aí a gente pode tirar todas essas conclusões aqui dessa aula aí de hoje, tá certo, pessoal? Essa aula que a gente está vendo agora, tá bom? Então assim, estou considerando nessas aulas, nesses sinais aqui que eu vou falar para vocês, objetos do tipo real, que é assim, quase 100% das questões aí dessa parte de referencial de Gauss, quase 100% das questões trata aí de objeto tipo real. É muito difícil aparecer uma questão com objeto tipo virtual, tá certo? Então a gente vai trabalhar com a ideia de objeto real. Tá bacana? Certo, ó. E se você não quiser, pessoal, se você não quiser vir dessa forma aqui, ó, se você não quiser vir da forma do Gauss, você pode construir uma tabela aí que eu chamo de tabela irada, que é uma tabela bem simples de você construir, de você desenhar, tá certo? E ela vai ensinar, dar aqueles sinais para a gente de uma maneira bem prática, bem tranquila, sem precisar fazer aqueles desenhos, sem saber, ai meu Deus, fica fora do espelho, fica dentro do espelho, fica acima do eixo, abaixo do eixo. Não, fica bem fácil, galera. É só você conseguir construir a tabela aqui, ela é bem legal, ó. Você vai começar assim, ó, imagem real, imagem virtual, sim? Então você coloca imagem real primeiro, imagem virtual depois, tá? Primeiro imagem real, depois imagem virtual. Aí você pergunta, mas se eu colocar primeiro virtual, aí já vai dar tudo errado. Tem que ser naquela sequência, imagem real primeiro, depois imagem virtual, tá certo? Imagem real, depois imagem virtual. Você não tem nenhuma dica não, porque pode ser que na hora da minha prova eu confunda, eu coloque virtual antes. Galera, se você tiver dificuldade nisso aqui para colocar o real primeiro ou o virtual depois, eu vou dar uma dica ridícula para você. A dica ela é péssima, das piores dicas, tá? Mas assim, é um detalhe que você vai conseguir desenrolar lá na hora da prova, caso apareça alguma dúvida lá para você. Só você pensar assim, ó, pense no alfabeto, ó. Tá? Vamos ver qual a letra vem primeiro, ó. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, ó, real, S, T, U, V, virtual. Então o real vem primeiro, ó, no alfabeto, vem primeiro também aqui na nossa tabelinha, tá bom? Virtual vem depois no alfabeto, ele vai vir também depois na nossa tabelinha, tá bom? Aí a gente vai colocar assim, ó, tá? A gente vai colocar assim para preencher a tabela, ó, pia, bia, não, pia, aqui, ó, pia, tá certo? A gente escreve aqui em cima pia. Só que nessa pia tem um cabelinho na pia. Aí você coloca aqui, ó. Tem uma linhazinha na pia, tá certo? Então fica assim, ó, P' e A, né? P' e A. Esse P' o que é? Distância da imagem ao espelho. O I, altura da imagem. E o A é o aumento linear, tá certo? Então você vai fazer assim. Aí você pergunta para mim, sim, Rodrigo, e o que é esse wafer que você fez aqui, ó? Tá? O que diabo é isso? Cara, é um waferzinho, se você quiser comer aqui, ó, esse wafer, tá? Você pode comer à vontade, ó, tal, tá aqui, ó. Ridículo, né, cara? Ah, tá aí, ó, o waferzinho. Cara, não acredito no que ele fez. Fiz, cara, isso só pra gente descontrair um pouquinho. Não, sério, relaxa aí e tal, fica tranquilo, ó. Cara, um wafer, cara, pois é, né? Isso aí era só para preencher essa parte que a gente não vai precisar. Coloquei um waferzinho aí só pra gente brincar um pouco. Enfim, imagem real, imagem virtual, pia. Aí você vai começar a construir os sinais aqui da tabela. Você vai começar com o pé direito, você vai começar aí de maneira positiva. Você começa assim então, ó, mais, menos, menos, ok? Mais, menos e menos, tá bom? Os sinais aqui da segunda linha é só você inverter. Onde é mais fica menos, onde é menos fica mais, onde é menos fica mais, tá? Então é bem simples, ó, mais, menos, 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 mais e mais, tá? É só você trocar. Então, conclusão, pessoal, imagem real, P' é positivo, por quê? Porque ela fica fora do espelho. O I é negativo, por quê? Porque ela é invertida. O A é negativo, o aumento linear é negativo, por quê? Porque ela é invertida, tá? Imagem virtual, tá certo, pessoal? Imagem virtual, o P' é negativo, por quê? Porque ela fica dentro do espelho. O I é positivo porque ela é direita. O A é positivo porque ela é direita, tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal, que a imagem real é aquela imagem que você consegue projetar. É a imagem do tipo projetável, ok? Imagem real. A imagem virtual você não consegue projetar. Ela não, tá? Ó, não é projetável. Você não consegue projetar uma imagem do tipo virtual, isso aqui eu já falei para vocês, porque ela fica dentro do espelho, não dá para você projetar algo que está dentro do espelho, tá bom? A distância focal, pessoal, isso aqui você também tem que saber, a distância focal. Distância focal positiva se o espelho for do tipo côncavo, tá? Se a questão disser que o espelho é côncavo, show de bola, você sabe o sinal aí da distância focal. Distância focal positiva, tá?
Se o espelho for convexo, você vai colocar a distância focal negativa. Por que a do côncavo é positiva? Porque o foco do côncavo ele fica fora do espelho, né? No caso, o foco do convexo ele fica onde? Ele fica dentro do espelho. Então a gente vai colocar assim, ó, espelho convexo. A distância focal aqui ela vai ser o que? Ela vai ser do tipo negativa para a gente, tá? Ela vai ser negativa para a gente. Um detalhe importante, objeto real, tá, pessoal? Objeto real são os objetos que a gente vai trabalhar, isso aqui eu já falei para vocês, tá? Todas as questões todos esses sinais que a gente está estudando aqui, os sinais da tabela, tá? Esses sinais aqui do referencial de Gauss que eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou considerando que o objeto é do tipo o quê? Do tipo real, tá, pessoal? Objeto do tipo real. Eu não estou falando de objeto virtual para não bagunçar a cabeça de vocês, tá bom? Então vai ficar assim, ó, objeto real, o P ele vai ser sempre positivo, pessoal, o P ele vai ser sempre positivo e o O ele vai ser sempre positivo. Então quando a questão falar aí pra gente do objeto, certo? Ah, a distância do objeto ao espelho vale 30, legal, P positivo. Ah, o objeto tem 5 metros de altura, legal, O positivo, O mais 5. Então os dados do objeto a gente vai colocar sempre o quê, pessoal? Sempre positivo, porque eu estou considerando que o objeto é do tipo real, tá certo? Então tanto o P como o O para o objeto a gente vai considerar os valores o quê? Os valores positivos, tá, pessoal? Os valores positivos aí. Eu não vou falar de objeto virtual, tá certo? Não vou falar de objeto virtual. Então pegou a questão, falou sobre o objeto, já coloca tudo positivo para o objeto, tá? Tanto a distância dele em relação ao espelho, como a altura dele você vai colocar positivo. Para a imagem, é só você construir a tabela. Você coloca assim, ó, imagem real, imagem virtual. Pia, mais, menos, menos. Aqui só faz trocar o sinal, menos, mais e mais. Você está tranquilo com isso daí, tá, pessoal? Construir essa tabela é muito importante. Se você souber construir essa tabela, você não precisa ficar enlouquecendo aqui nessa parte aqui do referencial de Gauss. Então, assim, as questões quando eu for resolver com vocês, eu vou muito essa tabela aqui, ó, muito mesmo essa tabela importantíssima para a gente. Você deve, assim que terminar essa aula, tentar construir essa tabela sozinho, sem olhar, tá? Muito importante, não deixe de resolver as questões dando uma pescada aqui, ó, dando uma colada aqui nessa tabela, olhando sempre para a tabela para você colocar os sinais corretos, tá? Então você vai lendo a questão a partir de agora, quando ele falar que a imagem é do tipo virtual e tal, tudo, você já vai colocar que a distância dela é negativa. Ah, a distância da imagem ao espelho, de uma imagem virtual ao espelho vale 50. Então você vai colocar menos 50 se ela é virtual. Ah, a altura da imagem virtual vale 30, legal. Você coloca agora mais 30, tá bom? A imagem é real e ela tem 5 metros de altura. Legal. Imagem real, altura da imagem letra I, você vai colocar menos 5 metros. Essa imagem real ela é formada a 80 centímetros do espelho, um exemplo, né? Então você vai colocar P' positivo para a imagem real, tá? Então você tem que resolver as questões dessa parte aí agora de espelhos esféricos, utilizando aquelas equações que nós vimos e colocando esses sinais aqui, pessoal, para você poder ficar tranquilo, tá bom? E o último lembrete aqui, pessoal, aquela relação que nós tiramos entre a distância focal, né, e o raio de curvatura do espelho, aquela relaçãozinha a gente vai precisar muito também nas questões de cálculo, tá? A distância focal ela é o que? Ela é metade do raio de curvatura do espelho, tá bom? Distância focal metade do raio de curvatura do espelho, tá certo? Tranquilo isso daí? Então vamos agora aí, mão na massa, né? Vamos começar a resolver as questões, tá? Dessa parte aí de referencial de Gauss. Acompanhe, tá? E estude muito essa parte, pessoal, que é uma parte que se você dominar, lá na frente, na parte de lentes, você também não vai ter muito problema, tá bom? Acompanha aí, pessoal. Vamos continuar assistindo as aulas. Vamos lá, então. Ok.